Olá, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a falta de contêineres nos principais portos do mundo. Vamos falar também sobre o mercado da carne suína. Vamos comentar sobre os nematóides que causam bilhões em prejuízos e vamos comentar sobre contratação assertiva no agronegócio. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um tema muito sério e muito importante, que é a falta de contêineres nos principais portos do mundo. A escassez global de contêineres teve um impacto de pelo menos US$ 1 bilhão sobre a receita das exportações do agronegócio brasileiro neste ano, segundo o levantamento preliminar da Frente Parlamentar Agropecuária, a FPA. Entre nos cálculos os efeitos do apagão sobre 3 grandes segmentos exportadores. No caso das exportações de aves, ovos e suínos, o impacto de janeiro a julho foi estimado em US$ 436 milhões. O setor de café já indicou que sua receita foi prejudicada em cerca de US$ 500 milhões entre maio a agosto, período em que ficou evidenciado o aperto. E nas exportações de tabaco, os impactos foram de US$ 170 milhões entre junho e julho. E de janeiro a agosto, o agronegócio brasileiro exportou US$ 83,6 bilhões. A ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal e que representa, por exemplo, a Cooperativa Aurora, a BRF e a Seara, que é da JBS, disse que, nesse estudo, que o problema também estaria afetando a importação de insumos importantes para a alimentação dos animais de abate, como vitaminas e aminoácidos. O custo do frete saiu de US$ 2.000 por container para US$ 12.000. Esse aumento tem deixado menos atrativa a compra de insumos de menor valor agregado. E agora eu vou comentar sobre carne suína. As exportações brasileiras de carne suína, incluindo todos os produtos in natura e processados, totalizaram 112 mil toneladas no mês de setembro. Recorde histórico nas exportações mensais do setor. A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. E o número é quase 30% maior que o embarcado no mesmo período do ano passado, com 86,5 mil toneladas. E supera a antiga marca mensal histórica, alcançada pelo setor em março deste ano, de 109 mil toneladas. Em receita, as vendas de setembro geraram saldo de US$ 255 milhões, número 35% maior que o resultado alcançado no 9º mês do ano de 2020, com US$ 188 milhões. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, as exportações brasileiras de carne suína alcançaram 868 mil toneladas, um volume 13,5% superior às 764 mil toneladas embarcadas no ano passado. E no mesmo período, as exportações de carne suína geraram uma receita de US$ 2 bilhões, um desempenho quase 23% maior em relação a US$ 1,6 bilhão registrado no ano passado. E agora nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre os nematóides que causam bilhões de dólares em prejuízos. E quem vai comentar o tema é Sérgio Coutinho, que é o CEO e fundador do Grupo Zasso. Sérgio Coutinho, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. E eu tenho certeza que... Bom dia. Tudo bem, Sérgio?
Maravilha, Antônio Pereira. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, um privilégio muito grande estar aqui com você. Muito obrigado. Prazer é todo nosso, Sérgio, para falar de um tema altamente importante. Mas antes de entrarmos no nematóide propriamente dito, o que é o Grupo Zasso? O que o Grupo Zasso faz? Maravilha. O Grupo Zasso, ele desenvolve tecnologias relacionadas à eletrônica de potência na agricultura. Hoje, o nosso carro-chefe é controle de mato com eletricidade, então a gente tem alguns produtos que controlam o mato com eletricidade, quer dizer, em vez de você passar herbicida, você usa eletricidade gerada pela energia do próprio trator, né? Então o trator, a TDP do trator alimenta um alternador que gera energia elétrica, e aí a gente tem um sistema de eletrônica de potência desenvolvido por nós, né? Tecnologia brasileira, exportada para fora, e essa energia elétrica, então, nós usamos ela para controlar o mato. A gente tem alguns produtos aqui já rodando no Brasil e na América Latina, e agora, enfim, começamos alguns anos atrás, aí, expandimos para a Europa, montamos uma parceria com a CNH Industrial, um dos maiores produtores de máquina do mundo, e agora estamos começando a entrar no controle de nematóide. Bom, resumindo tudo isso aí, parece que, pelo que eu entendi, você mata o mato, a erva daninha, com choque. Seria mais ou menos isso? Exatamente, perfeitamente. Certo. Essa é uma tecnologia nova, exclusivamente brasileira, e vocês já estão com essa tecnologia rodando aí as lavouras brasileiras? Já tem trabalhos realizados já? Sim. A gente atingiu a marca o mês passado de 100 equipamentos, né? Então hoje nós temos mais de 100 equipamentos no campo, entre os equipamentos do Brasil e os equipamentos europeus. No Brasil a gente é um pouco mais forte no mercado urbano, né? Controlando mato dentro das cidades, e na Europa um pouco mais forte no mercado de viticultura do que no mercado urbano e no resto da agricultura. E agora nós vamos lançar os primeiros produtos para café e citros aqui no Brasil, na plataforma da AgExtend da CNH, e enfim, essa tecnologia surgiu para isso, e aí a gente está adaptando ela com parâmetros elétricos diferenciados para fazer o controle de nematóide. Bom, no caso da erva daninha ainda, vocês têm um equipamento que elimina a erva daninha através de choque, para tentar entender. Isso eu posso afirmar, posso dizer que é o fim do herbicida ou não? Sem a menor sombra de dúvida. A gente, evidentemente, é um desenvolvimento de muitos anos, a gente está fazendo isso há mais de 10 anos, levou muitos até que a gente chegasse a uma tecnologia que fosse viável, né? E agora a tecnologia em si, a tecnologia base, ela está madura, ela é competitiva em custo com o herbicida, ela não tem nenhum dos problemas que o herbicida tem. Quando eu falo dos problemas, claro, eu falo dos problemas sociais, ambientais, mas eu também falo dos problemas operacionais, né? A gente não sofre de lixiviação, a gente não sofre de deriva, a gente não sofre de plantas que são resistentes a herbicidas, nada disso. É uma tecnologia realmente, no meu ponto de vista, superior ao herbicida, vem para ficar. Nós somos muito pequenos ainda, se você comparar o mercado inteiro de herbicidas, nós somos bem pequenos, mas onde a gente entra nós não saímos mais. E a Zasso vem crescendo aí entre 100% e 200% ao ano, nos últimos 5 anos, e a expectativa é continuar crescendo assim até que a gente tome conta do mercado de herbicidas. Não sei se só a Zasso, né? Imagino que vão ter outras empresas com a mesma tecnologia, mas essa tecnologia da qual nós somos precursores, eu acredito que vai ser a tecnologia dominante nas próximas décadas aí, vai crescer e tomando os espaços e tudo mais. Claro, a agricultura ela é muito diversa, tem uma série de culturas com realidades muito diferentes e tudo mais. A nossa tecnologia hoje ela resolve o problema de algumas culturas, e a tecnologia base, uma vez que ela está desenvolvida, para desenvolver ela para novas culturas é uma questão de adaptar aplicadores que sirvam aquelas culturas e aumentar ou diminuir a potência dependendo da quantidade de hectares por hora que você precisa fazer. Bom, então, e esse equipamento desenvolvido pela Zasso, que mata o mato através da energia, é aplicado para qualquer tipo de gramínea, para qualquer tipo de erva daninha?
Absolutamente. Nós não temos nenhum caso de resistência até hoje, né? Mata tudo, absolutamente tudo. Tem plantas que são mais sensíveis e plantas menos sensíveis, mas ela mata tudo. Bom, a gente sabe que os nematóides são problemas seríssimos para uma série de culturas aqui no Brasil, principalmente a soja, que é o carro-chefe da economia brasileira. Esse trabalho da eliminação ou do controle do nematóide via energia é um negócio aí de prêmio Nobel, hein? Puxa, obrigado. Não sei se é para prêmio Nobel, mas seria ótimo se fosse. Mas enfim, o fato é que realmente funciona. Nós testamos hoje já em laboratório e em campo, os resultados foram muito promissores. A gente conseguiu controlar bem, principalmente os nematóides que vêm dentro das raízes, né? Existe uma gama muito grande de nematóides e tudo mais. Como a nossa energia, a energia elétrica ela passa por dentro da raiz, aqueles nematóides que ali estão, eles morrem. E a gente consegue fazer isso de uma maneira bastante eficiente. Tivemos índices de controle acima de 90%, dependendo da energia dispensada. Agora, evidentemente, a gente está começando um trabalho de otimização do equipamento. Na verdade, a gente está usando um equipamento que é para matar mato, com parâmetros elétricos diferentes, que não matavam, que não matam nada da microbiota, etc. Tal. E a gente está mudando esses parâmetros, ajustando o equipamento para conseguir controlar os nematóides sem causar nenhum tipo de dano ao meio ambiente, ao resto o resto da vida, né, da microbiologia do solo. E até agora os resultados de laboratório foram extremamente positivos, tivemos controles acima de 90% e estamos testando em campo, os resultados de campo foram ótimos e agora estamos entrando na parte de otimização e criação do equipamento maduro mesmo para ter uma solução comercial, quem sabe até o final do ano que vem. Eu acredito, sem sombra de dúvida, para você que está nos acompanhando agora nesse momento, que falando num linguajar bem popular, um baita do negócio interessante. Quer dizer, você fazer o controle das ervas daninhas da sua cultura sem a utilização de produto químico. Eu tenho certeza absoluta que a briga vai ser grande, contra grandes grupos. Eu acho que vocês já devem estar até enfrentando isso aí, talvez, se não tiver, ótimo ainda até agora. Mas eu quero parabenizar vocês aí do Grupo Zaço, você, Sérgio, pela ideia do Sul ou da sua equipe, em fazer um equipamento altamente interessante e que protege o meio ambiente. Eu quero trazer, Sérgio, mais vezes você aqui no nosso programa, para inclusive mostrar essa tecnologia, se tiver algum vídeo, algumas imagens, para mostrar que eu acho que é interessante, é o tipo de coisa que a gente tem que dar valor e mostrar e passar isso aí para frente. Eu parabenizo você, sua equipe, pelo trabalho. Antônio, muitíssimo obrigado pelas palavras. É um prazer muito grande estar aqui. Será um prazer imenso voltar. Enfim, mostrar nossa tecnologia é sempre um prazer, ainda mais no seu programa, vai ser um privilégio. Evidentemente, o Azaço são mais de 100 pessoas. Eu sou simplesmente, única e exclusivamente, o rosto que está aqui aparecendo, mas é uma equipe de 100 pessoas que está trabalhando há anos nesse desenvolvimento. E a gente está muito entusiasmado com os resultados que nós estamos tendo, com o crescimento, e acho que o futuro vai ser muito, muito bom para Azaço. E sem dúvida nenhuma existe uma briga aí com os grandes grupos de produtores de herbicida, mas isso é absolutamente normal da fase que faz nós estamos parte vivendo, do mercado. momento de transição. Exatamente. Bom, mas olha, mais uma vez eu parabenizo você, Sérgio, você e sua equipe. E pode ter certeza absoluta, daqui a uns dias nós vamos entrar em contato já direto com você para mostrar esse trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigado, um grande abraço, sucesso para vocês, ok? Muito obrigado, um prazer estar aqui. Tchau. Tchau. E depois do intervalo nós vamos falar sobre contratação assertiva no agronegócio. Nós voltamos já, é um minuto só. De segunda a sexta, 3h15 da tarde, Fofocalizando. Ô, criatura! Se você está triste e com depressão, Rir é a solução. todos os dias estamos aqui, Newton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta.
Oferecimento Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Lojas Mundo das Utilidades em Trindade e Goianira. A melhor opção para você. Chegou o Cartão Solar. Parcele suas compras de acabamento em até 15 vezes sem juros. Seja professor com um verdadeiro desconto de mestre. Acesse claretiano.edu.br e inscreva-se. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Semifinal de liga. Chapa profunda no gol! E voltam a duelar em uma fase de grupos. A era galáctica de Paris quer provar do que é capaz. Mas as promessas alemãs querem surpreender a Europa novamente. Paris Saint-Germain e RB Leipzig. Próxima terça, 15:45 da tarde. Liga dos Campeões da Europa no SBT. É mais que futebol, é espetáculo. Essa transmissão é um oferecimento de PlayStation e Lay's, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre água. Você está precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. Ela é uma empresa especializada em perfuração de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. Ela utiliza equipamentos de última geração com a mais alta tecnologia e com perfurações de poços de até 400 metros de profundidade. Com qualidade e rapidez, ela faz perfurações em até 24 horas. Pode confiar na Europoços Artesianos. Essa eu conheço e indico. A Europoços Artesianos atende em todo o estado de Goiás. E agora nós vamos falar sobre o mercado da soja. Apesar das indefinições com relação ao incremento, a área de soja deverá apresentar um crescimento em torno aí de 2,5% em comparação à safra anterior, atingindo 39,9 milhões de hectares. A produção deverá apresentar um incremento de 2,5% em relação à safra que encerrou, atingindo aí 140 milhões de toneladas. Os prognósticos sobre as condições climáticas dão indicações de que o início da temporada deverá ser marcada pela continuidade dos efeitos do fenômeno Laninha, caracterizada pelo atraso e inconstância das condições climáticas. Apesar da favorável conjuntura para o produto, os custos com fertilizantes defensivos e sementes, que apresentaram fortes incrementos neste início de temporada, são fontes de preocupação com relação à rentabilidade futura. E agora nós vamos falar sobre novos mercados para as carnes brasileiras. Expor os produtos nacionais aos mais diferentes mercados é essencial. Por isso, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção
e Exportação e Investimentos Apex Brasil, elas participam da edição 2021 da Feira de Anuga. E essa ação tem como objetivo destacar a sustentabilidade da carne bovina brasileira. A Feira de Anuga é conhecida como uma das mais importantes do setor de alimentos no mundo. A feira começou dia 9 e termina amanhã, dia 13, na cidade de Colônia, na Alemanha, e tem 2 estandes do projeto Brazilian Beef integrados no pavilhão de exposições. Segundo a BIEC, o estande principal ocupa uma área de 196 metros quadrados, onde os visitantes poderão conhecer mais sobre a qualidade e a segurança que fazem a carne bovina brasileira ser apreciada por consumidores em 157 países. Em respeito aos protocolos para a prevenção da Covid-19, o tradicional churrasco de degustação da carne brasileira não foi realizado. E agora eu vou conversar com Ana Carolina Cavalcante Pereira. A Ana Carolina, ela é Head Hunter do agronegócio e ela vai falar sobre um tema muito interessante, que é a contratação assertiva do agronegócio. Ana Carolina, mais uma vez, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante. Você estava sumido, né? Pois é, trabalhando muito bom dia. Trabalhando muito, graças a Deus. Pois é, Ana. Você é uma Red Hunter do agro. Ou seja, você caça talentos. Exato. O que é isso, né? Quando uma empresa precisa de algum tipo de profissional, eu vou para o mercado e busco o profissional adequado para ela. E aí a gente observa não só a parte técnica, mas também a parte comportamental, para dar aquele fit ideal que a gente chama, né? Aquele encontro ideal com a cultura da empresa e também com a necessidade técnica da empresa. Bom, então, se uma propriedade rural ou um outro tipo de empresa ligada ao agro está precisando de um profissional para a área X, Y ou Z, fala com você que você vai, fuça até achar o cara. Exatamente. E ainda dou garantia. É mesmo? Exatamente. Poxa vida, que coisa interessante. É uma modalidade, vamos dizer, diferente, né? De contratação, né, de recrutamento e seleção. Normalmente, às vezes, algumas empresas têm muita dificuldade ou para achar determinada mão de obra específica, que às vezes é um caso bem específico, ou às vezes para montar o time todo, que é abrir uma operação aqui, alguma coisa nesse sentido. Então, esse é o meu trabalho, é facilitar essa vida. Bom, essa contratação assertiva no agronegócio, quer dizer, você indo atrás, você faz todo o trabalho vamos dizer, de bate-papo com o sujeito, pega o currículo dele, enfim. Quando você chega na empresa e fala assim, olha, a pessoa que você estava procurando, ele está aqui. É essa pessoa aqui. Exatamente. O que é o primeiro ponto? A gente primeiro alinha com a empresa ou com o profissional que está buscando. Então, eu vou entender, qual que é a demanda técnica dessa pessoa, qual que é a demanda comportamental e como que a empresa funciona, para depois a gente montar uma vaga e aí fazer todo o processo e entregar para ele a pessoa que ele deseja. Mas aí você falou que tem 4 dicas importantes. Sim, exatamente. O que acontece? Na contratação, existem vários pontos que precisa tomar cuidado. E as principais dicas primeiro, não fazer contratação às pressas. Tem muita gente que quer fazer logo, arrumar alguém e tal, a primeira coisa que vem, e isso dá um trabalho danado. Esse seria o desafio? Isso é um grande desafio também para a empresa, porque quando você contrata alguém que às pressas você não consegue observar bem a qualidade do talento. Então, os grandes desafios hoje que os profissionais, que as empresas têm em relação a isso primeiro, saber quem é realmente o talento ideal, conseguir atrair essas pessoas para a empresa, né, independente do nível e da função que a pessoa estiver trabalhando, e conseguir validar que aquele candidato possui realmente todas as características que ele fala, né, porque uma coisa é falar na entrevista e depois outra coisa é lá no dia a dia do mercado, no trabalho, né? Agora, tem alguns erros que acontecem no meio desse processo todo, não tem? Exatamente. Você elencou 7 erros. Exatamente. Tem 7 erros assim, cruciais no processo de contratação. Um é contratar às pressas, né? Igual eu falei, acabar pulando as etapas. Que é, às vezes, fazer uma entrevista, fazer uma dinâmica, alguma coisa nesse sentido. O outro é não desenhar
de uma maneira assertiva o perfil da pessoa. Então, às vezes eu quero apenas uma pessoa que conhece sobre isso, mas será que é uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa que conversa mais, uma pessoa que às vezes é um pouco mais detalhista? Depende, tem várias características comportamentais e o ser humano tem isso mapeado e a gente consegue avaliar isso através de testes. E outro ponto muito interessante é contratar para fazer favor. Às vezes alguém indica, fala alguma coisa, ajuda fulano aqui, bota ciclano aqui para trabalhar com você e tal. Às vezes é bom, às vezes dá certo, mas tem hora que não dá certo. Então, esse é um ponto que tem que tomar cuidado, que é um erro principal também na contratação. Outro ponto é não ser uma boa marca empregadora. O que é isso, né, Carol? Não ser uma boa marca empregadora se trata de a empresa não ser bem falada no mercado, não ser um lugar atrativo para as pessoas virem trabalhar. Então, é muito importante ter um zelo com a marca da empresa e a forma de tratar os funcionários. Outra coisa é contratar pelo perfil técnico e não olhar o comportamental. Às vezes só quer um engenheiro agrônomo, por exemplo. Mas o engenheiro agrônomo simplesmente não tem tato com pessoas, não sabe liderar e tudo. Então tem que entender esses detalhes comportamentais também para ter um bom resultado na contratação. E o último ponto, o sétimo ponto, é não envolver o gestor da área. E às vezes isso gera um conflito na hora que você vai trazer a pessoa para dentro, para o trabalho e tudo. E às vezes é até um bom talento que você conseguiu trazer para o negócio, para a empresa, mas como não envolveu o gestor, acaba que gera um problema de conflito entre os dois e acaba não tendo os resultados que a empresa gostaria. Tem impacto isso aí? Total. Os impactos principais são, às vezes, dá retrabalho, você tem que fazer outro processo seletivo, gastar tempo e tudo, e investir. Às vezes a pessoa fica um tempo determinado, aí você tem que fazer a demissão, aí tem custo de demissão, aquela confusão toda. A questão da rampagem, né? Porque às vezes, até você conseguir colocar a pessoa na forma de trabalho como você quer, do jeito que você acha que seria legal e tal, e ela entender a cultura da empresa, as informações da empresa e tudo, até você rampar essa pessoa, você gastou um tempo, e aí você acaba perdendo esse tempo também. E um outro ponto que é um grande impacto também é em relação a ficar refém de profissionais inadequados. Então, às vezes a empresa ela não faz a contratação ideal, não faz isso assertivamente e desiste de trazer bons talentos. Não, vamos no que tem aqui mesmo, no que está aqui próximo mesmo, e isso gera um grande impacto. A gente toca, né? A gente toca, exatamente. E tem dicas? Você falou que tem 4 dicas? Sim, então nós temos 4 dicas aqui para você que está buscando fazer uma contratação assertiva. A primeira é ter um desenho certo do candidato, um desenho tanto comportamental como técnico, definir exatamente o que você quer. A segunda é fazer uma avaliação comportamental do candidato. Tem testes, tem várias formas de fazer isso. A terceira é ter uma boa marca empregadora, que é aquilo que eu falei, isso é muito importante no processo. E a última é utilizar boas perguntas na entrevista, não fazer perguntas retóricas, perguntas óbvias. Você ter boas perguntas te ajuda totalmente no processo mais assertivo. Existem técnicas e comportamentais? Técnicas comportamentais? Exatamente. Quando vai fazer a contratação, o empregador tem que olhar tanto para a parte técnica como a parte comportamental. Então, quando a gente pensa na parte técnica, basicamente, você tem que olhar, é um engenheiro agrônomo, é uma pessoa que tem esse perfil, que tem essa característica, eu tenho que saber sobre o mercado futuro, tenho que saber sobre grãos, o que são as características que tem que saber? E o comportamento é ser uma pessoa que é mais comunicadora, ser uma pessoa que às vezes tem que ser mais detalhista, então tudo isso tem que ser olhado na hora de uma contratação. Não é fácil não, viu? Parece que é uma coisa simplesinha, mas é um negócio muito complicado. Ana, vamos fazer uma coisa. Vamos voltar aqui novamente daqui mais alguns dias para a gente explanar com mais tranquilidade esse tipo de trabalho, que tem muito empresário que precisa saber realmente como é que se contrata uma pessoa para não queimar o filme, tá certo? Exatamente. Obrigada, Antônio. Eu que agradeço. Ana, mais uma vez, obrigado. E as portas estarão sempre abertas, ok? Obrigada. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. O maior bem que você pode fazer pelo outro não é somente dividir as suas riquezas, mas é revelar a ele as dele. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais, às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.